colocar aqui. Isso. Para hoje a gente tem uma proposta bem bacana, tá? Vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar. Esta daqui, ó. Deixa eu esticar aqui. A situação das trabalhadoras domésticas no Brasil, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção, tá? O Ronei já deve ter conversado, então não vou me estender falando, né, e entrando nesse mérito, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Esse tema é muito interessante, tem mais gente chegando. Esse tema é muito interessante, muito atual, e é um tema assim que quando eu li, eu achei assim, ele é um tema tão de ladinho, ele é um tema meio deixado de lado, ele é um tema de minoria, que muita gente vai achar assim, nada a ver esse tema. Esse tema ele é um tema parecido com esses temas que são deixados de lado e são bobos, muito a cara do Enem. Muito a cara do Enem. Tá? Nossa, então, mas isso é um baita tema, né? Sim, eu acho isso. Mas muita gente acha que é parecido com aquele da educação dos surdos, sabe? É um tema assim que não chama muita atenção, porque é só para uma parcela da sociedade. Eu acho um tema fantástico. Por isso eu acho que a gente tem que escrever e dar valor a ele, discutir, conversar e saber escrever, né? E saber discutir, tá? Então, eu achei ele muito pertinente, muito atual e eu acho que a gente... E às vezes até nem ele cai puro, assim, como eu sempre falo, mas ele cai... pode ser usado como um argumento dentro de um outro tema, sobre um outro assunto, muitas vezes você vai poder usar essa realidade no seu tema, no seu texto, num outro tema. Então, é bem interessante você saber toda essa contextualização, tá certo? Então, você tem o texto 1, deixa eu diminuir isso aqui, peraí. Covid-19, 39% dos patrões dispensaram diaristas sem manter o pagamento. Então, aí você tem uma realidade, leia o texto com calma. Texto 2, lockdown no Pará, tem serviço doméstico, peraí, tem gente entrando, pronto. Tem serviço doméstico como essencial, contrariando o governo federal e MPT, né, Ministério Público do Trabalho. Texto 3, equiparação de direitos faz 5 anos, mas Covid-19 agrava desrespeito a domésticas. Aí, aqui do lado tem um gráfico da agência do Senado. 6,5 milhões é o número de trabalhadoras domésticas no Brasil. 11% das famílias contam com serviço de pelo menos uma delas. Então, dessas famílias aí, aqui tem os dados, né? 64% tem empregado diarista, 27% tem mensalista e 9% tem mensalista e diarista. E aí tem todo o texto. Texto 4, vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. E aí o tema está lá em cima, a situação das trabalhadoras domésticas no Brasil. E eu quero que vocês analisem, escolham uma vertente, né, façam uma bela tese, apresentem na introdução 2 bons ou 3 argumentos bem pertinentes, discorram e proposta de intervenção para a sua tese. Beleza? Ô, Miriam, pode falar. E sobre a última prova que a gente fez semana que vem? Como que é? Não entendi. Tipo, quando que a redação da prova da semana passada vai ficar pronta? Mais ou menos essa semana. Eu tô terminando de corrigir. Uhum. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou corrigindo e vou mandando para vocês, tá? Mas em uma semaninha não dei conta de corrigir. Tem que ir mais um pouquinho. Sempre 15 dias, né? Prova um pouquinho mais, porque mais pessoas fazem. Foram quase todos, né, que fizeram. Certo? Então, bora produzir. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Fiquem à vontade. Eu vou fazer chamada. Professora. Pode falar.
Rapidão. Eu tenho que falar sobre o coronavírus? É que agravou, né, nessa situação a dispensa delas e a falta de remuneração. Mas se você não quiser citar essa situação, você não é obrigado. Aqui o tema é a situação das trabalhadoras domésticas no Brasil. Em momento algum ele Entendi. fala no tema sobre o corona, nada disso. O texto de apoio traz essa situação do momento brasileiro. Agora, você não é obrigada a falar nisso. É só o texto de apoio que traz esse momento presente. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Mais alguém? Isso está no Cis Fleming, tá? Vou tirar daqui. Ô, Pro, aproveitando a dúvida da Sofia, então, tipo, se eu não falar nada de coronavírus, ok. Ok. É a situação das trabalhadoras brasileiras. Tá. Entendi, obrigada. Nada.
Professor, quando eu vou citar, tipo, um livro e o nome do autor logo em seguida, eu preciso colocar entre parênteses, não, entre vírgula, o nome do autor? O nome não, só pode é o nome do livro você põe entre aspas. Ah, tá. Não, mas se for colocar, tipo assim, o livro tal, vírgula, de... Aí sei lá, sim, fulano, aí sim. vírgula de Sim, novo. sim. Não, você pode colocar entre vírgulas, fica bom. Mas aí depende da construção do restante da frase. Não precisa sobrecarregar de vírgulas, entendeu? Depende da construção. Se você estiver perto, estiver no começo, depende da parte do Entendi bem no começo. parágrafo que você tá. É bem, tipo, a primeira frase. A primeira frase você colocou um conectivo e já vai começar? Não, eu coloquei assim, o texto, entre aspas, a Moreninha, vírgula, de Monteiro Lobato, vírgula, Não, não retrata, não sei precisa. o quê. Não precisa. Só Ah, depois, tá. se você. Aí você coloca. Depois disso tudo que você colocar, aí você coloca de vírgula e continua. Não precisa colocar Ah, tá, entendi. antes, entre vírgulas, tá? Tá, obrigada.
Ô, Miriam, Pode falar. se eu quisesse citar no meu texto, tipo, que ainda hoje as domésticas não têm. Não, peraí, deixa eu reformular. Que, Aham. tipo assim, ainda hoje as domésticas, em sua grande maioria, são negras. Eu preciso apresentar. Eita, peraí, que o bombeiro tá passando. Eu preciso apresentar, tipo, dado para confirmar isso ou não? Seria interessante se você tivesse, porque senão fica só uma suposição. Se esse é o principal argumento do seu parágrafo, não dá certo. Não, tipo, da introdução. É que eu meio que tentei fazer uma contextualização com o fim da escravidão e ainda hoje as mulheres negras serem direcionadas, tipo, Para esse tá, trabalho informal. Não, aí dá, mas seria interessante ter números para confirmar essa afirmação. esse número eu posso copiar do texto de apoio? Se tem, pode. Tá. Uhum. Obrigada. Professora, Pode falar. eu não citei nada do coronavírus na introdução, mas eu posso fazer o segundo parágrafo de argumentação sobre o coronavírus? Sim, pode. Porque você fala da situação e aí você fala da real situação no Brasil, né? Você não pode deixar de falar do tema na introdução. Tá, Tá? entendi.
Professora, Pode falar. como todos os textos de apoio eles citam a pandemia, tipo, eu posso citar tipo, a pandemia em todos os parágrafos, ou seria interessante que eu citasse tipo, primeiro a situação geral e depois Tanto faz. a Você situação da pandemia? Uhum. Pode colocar da Tipo, forma tanto como faz? organizar do jeito que você quiser. O tema ele é geral, mas no texto de apoio você tem a pandemia como foco, porque é uma mudança no quadro geral do Brasil dessa situação, porque vinha com um processo de melhora nessa situação e a pandemia trouxe um retrocesso. Então é por isso que esse tema veio para você refletir. E aí fica a seu critério, se você quer falar do geral e entrar com essa mudança, ou se você já quer entrar de sola na mudança e falar só dela. Tá bom, obrigado. Nada. Ô, professora, como eu não posso usar dois verbos juntos, tipo, vem se destacando, como que eu posso escrever? Você tá mutada. Se destaca, dá para usar? Acho que tá. Sempre você tenta contrair. Se destaca, ou destaca-se. Sempre coloca um verbo só. Tira o vem. Ai, meu Deus, é porque não vai dar certo. Porque, Fala a ó, é frase. assim, Ah. no entanto, não, contudo, por maior ascensão no mercado, o emprego doméstico vem se destacando, mas vem se destacando não dá. E o que você vai colocar depois? Só? Todavia, as dificuldades em encontrado. Só. Aí continua. Então, se destaca, dá certo. No entanto, Então tá bom. se destaca. Dá certo, sim. É que a ideia que você quer dar é que aquilo venha acontecendo ao longo do tempo. Né? Mas a frase como um todo demonstra isso. Fica tranquila. É o hábito então da tá gente colocar Obrigada. mais de um verbo. De nada. Miriam, Pode eu falar. tenho uma pergunta, tipo assim,
eu falei sobre a Lei Áurea, e aí eu coloquei a situação das mulheres negras ainda hoje. Aí depois eu apresentei o dado do IPEA, sei lá o que. IPEA. IPEA, que 92% das trabalhadoras domésticas são mulheres, isso está no texto de apoio. Aí, tipo, eu corro o risco de ficar muito pro lado negro? Não. Tipo, É a assim, realidade. Isso é meu parágrafo, meu primeiro parágrafo. Então, E tipo, eu só não aí que você vai posso... usar o texto de apoio, tá? Só aí na introdução. Aí você esquece o texto de apoio. É que, tipo, como eu coloquei sobre as mulheres negras na terceira linha, eu falei que eu tenho que justificar, né? Porque que eu tô dando enfoque nessa população. Então, tipo, nos próximos parágrafos, é que eu fico com medo de falar só sobre negras e ficar solto. Não corre esse risco? Não. Não, porque você vai mostrar essa realidade, mas aí na sua argumentação você vai ter que abordar essa realidade. Mas você já colocou o dado, você já mostrou de onde veio, né? E você vai dizer, você vai continuar essa argumentação, mas você vai falar das mulheres e vai continuar o assunto, mas você já mostrou que essa parcela da sociedade, quem ela é, só isso. Tá. Entendeu? Obrigada. Tranquilo. Miriam, lei trabalhista é uma política pública? Sim. Tá.
Pode te mandar lá, professora? É prova de redação? Oi, pode te mandar lá? Pode. Vou abrir aqui para ver. Qual sala que é a sua? Eu tô falando aqui que o nome do arquivo não pode conter ponto antes da sua extensão JPEG. Aham. Sei lá. Sei lá que isso. Aí não consegui. Marcos, você fez pelo celular ou pelo computador? Calma, mãe. É só trocar o nome do arquivo. Só coloca redação, só um nome assim.
Foi aí, pro? Veio. Acabei de abrir. Tá abrindo, Beleza. né? Certinho. Boa semana, Marcos. Tchau. Ô, professora, Pode falar. eu posso, tipo, falar, podem contrair o vírus? Sim, Tá certo. tá certo. Uhum. Obrigado.
Professor, outra dúvida. Eu fiquei pensando aqui, uma outra aluna, eu acho, perguntou sobre, na mesma frase, tipo assim, ter dois verbos. É errado, tipo assim, ter... É norma mais informal. Para você ter uma norma mais culta, que é o que a dissertação pede, é sempre bom colocar um verbo só. Então, tirar o verbo auxiliar. Vem ajudando, vem causando, pode causar. Então, causa, ajuda. Sempre um verbo só, ele é norma mais culta. A sua nota vai ser melhor de linguagem. Entendi, porque o meu, tipo assim, eu escrevi deveriam estar. Isso. É melhor colocar um verbo só, está. Ou, Entendi. entendeu? Sempre um verbo só. Escolhe, tira o verbo auxiliar e deixa um verbo só. Entendi, tá bom então. Ô, Miriam, tipo assim, estavam falando que no Enem é importante ter uma proposta de intervenção boa, né? Uhum. Só que vamos supor que, tipo, na minha primeira análise, eu coloquei que ela sofre preconceito. Aí, na minha segunda análise, eu coloquei da falta de valorização e de legislação e de educação para essa população. E elas não saberem sobre os direitos que elas têm, né? Só que, tipo, como é que eu vou resolver tudo isso? Tipo, são 4 problemas. Você vai ter que pegar um problema, um desses, e fazer uma proposta completa, e todos os outros você vai dar uma pincelada. Você vai pegar um agente que possa, por exemplo, a educação, que pode dar uma pincelada em todos os outros e falar sobre ele. E falar só o que, quem, como desse para esses outros, entendeu? Tipo Você não assim, vai precisar ir a fundo em todos eles. porque na minha proposta eu só coloquei, tipo, que cabe ao Poder Judiciário criar legislação trabalhista para garantir direitos e salários melhores. Só que eu acho que, tipo, elas saberem sobre o direito delas também é importante, porque elas vão conseguir correr atrás. Uhum. Mas como que eu vou proporcionar isso, sendo que eu só citei que esse é o problema? Porque eu lembro que na minha proposta do ano passado eu coloquei que, tipo, cabe ao Cinemark e a Cinépolis, por exemplo. Tipo, como que eu vou poder colocar um órgão aqui nesse problema? Aí, no caso, para ter conhecimento, você podia colocar um órgão de divulgação, né? A mídia divulgar esses direitos. Não seria, tipo, uma política pública, então? Não seria público, exatamente. Porque o público, ele cria a lei, né? Você poderia colocar, você já colocou aí alguém criando a lei. E aí, essa divulgação não caberia ao governo, não caberia a ninguém, assim. Pode ser uma ONG divulgando esses direitos, pode ser a mídia divulgando esses direitos, pode ser até a escola ensinando isso, mostrando esses direitos, a escola pública, a escola privada, mostrando, entendeu? Pode ser que qualquer um divulgar esse direito. Tá, entendi. Vou fazer isso, então. É melhor. Obrigada. Não. Ô, professor, eu continuo ainda nessa dúvida dos dois verbos, porque é extremamente prejudicial para a saúde das empregadas que deveriam estar em isolamento.
Tá. Entendeu? Tem algum problema deixar assim? Deveriam estar em isolamento. Aí, no caso, não tem como, né? Deveriam Então, eu estar. fiquei Aí você pensando deixa. agora. Não, aí você deixa. Quando dá para tirar o verbo auxiliar, tira. Para não ficar aquele texto sobrecarregado, né? Se você puder tirar, tira. Agora, se não dá, Ah, sim, entendi. Eu fiquei pensando aqui, falei, putz, como que eu vou como que eu vou tirar mudar? esse? Não, se você conseguir tirar todos que dá para tirar, já tá ótimo, Entendi, tá bom. tá? Pro, Oi. se eu quero usar duas ideias de duas pessoas diferentes no mesmo parágrafo, é muito tipo, como é que fala? Muita inserção num parágrafo só? Não, nem isso que eu ia te perguntar. É tipo assim, ó, é tipo assim, eu ia conseguir ligar bem. Mas, tipo assim, eu ia usar, tipo assim, a ideia do fulano conversa com a ideia do ciclano. Esse conversa. É figura de linguagem. Fica muito ruim? Se você for usar figura de linguagem, é ruim. Porque figura de linguagem não é aconselhado em dissertação. E esse conversa, ideia com ideia, é figura, né? É. Ah, então tá. E o ideal é você usar uma ideia em cada parágrafo. Agora, se você quer fazer uma analogia de duas ideias em uma só, sem citar as duas, já analisando as duas em uma só, que eu acho que é o que você quer fazer, não é isso? É.
sem usar a palavra conversa, usa uma palavra mais formal. Que é isso que você quer fazer, né? O pensamento, a ideologia similar, pensamento similar, é a mesma coisa. Vou ver aqui então. Obrigado, Tá Pro. bom? De nada. Mia, Pode falar. tem prazo para entregar a redação do agrotóxico? É essa semana. Tá Até bom. semana que vem. Até que dia que foi a aula? Eu acho que eu coloquei um prazo de uma semana. Foi sábado. É dia acho 18, tá no site. É dia 18. Ah, tá bom. Coloquei o prazinho de uma semana. Tá bom? Ah, obrigada. Nada. Oi, Pro. Oi. Vê se você consegue ler, porque eu fiz aquela montagem, né? Tá, deixa eu abrir aqui. Eu quero ver. Tá. Deu certinho. Fica evidente, é o último parágrafo, né? Portanto, Isso. certinho, Carla. Fica tranquila. Ficou bom. Tá. Muito Tá bom? obrigada. Nada. Boa semana. Boa semana para você também. Tchau. Tchau.
Pro, Pode falar. eu vou saindo aqui, que vai dar o tempo já, né? Já vai, tem Daí, 7 minutos. Quando você quando acabar, terminar, eu mando pra você. beleza. É, Vai tempinho ainda. boa semana. Tá bom, obrigada para você também. Miriam, vê se chegou o meu aí, por favor. Veja. Você é do A ou do B? Eu sou do B. Deixa eu recarregar. Pedro. Blaia, né? Isso. Chegou, Pedro. Certinho, bonitinho. Boa semana. Tchau, Miriam. Até mais. Tchau. Ô, professora, lendo de novo o texto, assim, que estou escrevendo, eu consegui, tipo assim, apagar uma parte que eu repeti, tipo, palavras, sabe? Tá, Só ótimo. que quando eu apago e eu mudo, por exemplo, fica uma lacuna, um espaço, porque, tipo, eu não consegui preencher. Eu posso deixar ou tem que dar um jeito de... Não, pode deixar. Se o texto tem continuidade, mesmo ficando aquele espacinho, eu entendo que, como é um exercício, não tem problema, pode deixar. Ah, sim. Tá bom, então. E aí, pessoal, faltam 4 minutinhos. Como é que vocês estão? A gente pode ir encerrando por aqui. Vocês podem ir terminando, né? Sofia, Bruna e Pedro. E Yuki. Eu tô terminando já, daqui a pouco eu já mando. A gente tem um intervalo agora, né? Depois vocês têm outra aula. Então a gente vai saindo, pode ser? E aí vocês vão terminando e vão me mandando, tá bom? Sem pressa, pode fazer com calma. Tá bom, Pedro? Pode entregar lápis, Miriam? Pode sim. Sendo uma foto bem legível, tá? Se não ficar muito brilhosa, não brilhar muito o lápis, pode ser. Tá bom. Tá? Yuki, Pedro. Tchau, meninas. Tchau, Sofia. Tchau, Bruna. Tchau, professora. Tchau, Yuki. Tchau. Boa semana. Mais alguma dúvida, Yuki? Professora, eu estou acabando o segundo parágrafo do desenvolvimento e depois só fazer a conclusão. Então, beleza. Então, tchau. Tá bom? Tá bom? Nada, tchau.